Bem-vindo ao curso de Teologia Básica SAL, o sabor da salvação. Eu sou Estevão Marques Capeloto e essa é a nossa quinta aula do curso, onde nós vamos falar quando Jesus Cristo se fez homem, entender mais sobre por que só há salvação através de Jesus Cristo e entender o significado do sangue e do sacrifício para a purificação dos pecados. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao pastor Cláudio Oliveira. O pastor Cláudio Oliveira é presidente da Igreja Assembleia de Deus Internacional Deus Vivo, presidente ali no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério Internacional Deus Vivo tem se espalhado por todo o Brasil e tem sede já também na África, com o pastor presidente internacional Anselmo Santos. E você que ainda não fez o cadastro como aluno desse curso, é muito importante fazer o seu cadastro através do aplicativo Bíblia JFA Offline, para que ao final desse curso, ao final das 14 aulas, você tenha direito ao seu certificado. E para aprender a fazer o seu cadastro como aluno, clique no vídeo de apresentação das aulas e tem o passo a passo de como fazer o seu cadastro. Não se esqueça de já curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E como nós aprendemos, todos nós somos pecadores, porque o pecado entrou no mundo através do pecado cometido por Adão e Eva. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 5 ao 7, podemos ver que quando Satanás influenciou o homem a pecar contra Deus, também corrompeu o seu entendimento e a sua sabedoria. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e em Romanos, capítulo 3, versículo 23, podemos ver que o homem já traz de nascença o pecado e a corrupção da sabedoria, estando sujeito à condenação e passar a eternidade no inferno. Então, se todo homem já nasce pecador, Jesus Cristo também como nós nasceu pecador? E no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, está escrito assim: Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ao contrário de todos nós, Jesus Cristo não tinha a natureza do pecado, não tinha o impulso pecaminoso no seu íntimo, pois ele foi gerado de forma diferente. Foi concebido através do Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a Bíblia nos diz que durante toda a sua vida aqui na terra, Jesus Cristo nunca pecou, mas recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade, para que fôssemos salvos e perdoados através do seu sacrifício. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E assim como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo e todos nós nos tornamos pecadores, pela obediência de um só homem, que é Jesus Cristo, todos nós seremos perdoados, basta crer nele. Mas se Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo, por que ele teve que morrer na cruz? E no livro de Levíticos, no capítulo 16, Deus deixou sua ordenação de como os homens poderiam se purificar de seus pecados. E para isso os sacerdotes deveriam fazer sacrifício de bodes, ovelhas, cordeiros, fazendo derramamento do seu sangue para a purificação do pecado. E ainda no livro de Levíticos, no capítulo 22, podemos ver que a exigência para esse sacrifício deveria ser um cordeiro perfeito, porque se fosse de outra maneira, Deus não iria aceitar. Essa é a única maneira que o povo tinha para se purificar de seus pecados. E Jesus Cristo é o cordeiro perfeito que foi dado em sacrifício por toda a humanidade. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado e receber o nosso castigo.
E aquele que não crê e não aceita o que Jesus fez na cruz, ainda não conhece quem é Cristo e não está conseguindo ver o caminho deixado por Deus que leva aos céus. E tudo o que aconteceu com Jesus Cristo durante a sua crucificação também foi cumprimento de uma profecia deixada por Isaías no livro de Isaías, no capítulo 53. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E a lei que trata nesse versículo está no livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, onde diz que a vida de toda a carne está no sangue, e para haver purificação dos pecados é necessário o derramamento do sangue. E no livro de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista, enquanto estava batizando, viu a Jesus Cristo, e o Espírito Santo lhe revelou que aquele era o Cordeiro que havia de tirar o pecado do mundo. E para ver a expiação do pecado, é necessário o sacrifício do Cordeiro com a expiação e derramamento do sangue. E no Antigo Testamento, podemos ver que havia necessidade de oferecer vários sacrifícios, porque o povo continuava pecando e todo ano deveria retornar e fazer um novo sacrifício. Mas no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12, e no capítulo 7, versículo 26 e 27, nós vemos que o sacrifício de Jesus Cristo foi único, de uma só vez e vale para sempre. Pois Jesus Cristo, além de ser o Cordeiro perfeito, ele foi o sacerdote, santo e irrepreensível, sem um único pecado. E por isso ele acabou com todos os sacrifícios e derramamento de sangue, pois ele sacrificou a si próprio na cruz. E nós, que cremos em Jesus Cristo, queremos compartilhar essa verdade com muitos, evangelizar aqueles que ainda não conhecem o caminho verdadeiro. Porém, alguns não creem e não aceitam Jesus Cristo. Mas qual é a situação dessa pessoa que não crê, não conhece Jesus ou não aceita o seu sacrifício? No livro de João, capítulo 3, versículo 19 ao 21, está escrito assim: E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. E aquele que não aceita Jesus, aqueles que querem permanecer no pecado, permanecem nas trevas, permanecem na escuridão, pois não querem vir para a luz. Mas o que significa permanecer nas trevas? E a pessoa que rejeita Jesus Cristo, rejeita a luz. Por isso permanece nas trevas, permanece na escuridão. É como uma pessoa cega, ou como alguém que está dentro de um túnel escuro. Ele permanece na escuridão, ele caminha para o lado errado, ele tropeça, ele cai. E na vida espiritual é da mesma forma. Jesus Cristo é nossa luz. E quem caminha sem Jesus Cristo está caminhando na escuridão. E quem caminha na escuridão acaba indo para o lado errado, acaba tropeçando, acaba caindo. E estar nas trevas é não ter o entendimento do que é certo e o que é errado. Porque quando o homem pecou, ele foi corrompido o seu entendimento, foi corrompido sua sabedoria. E o homem não consegue mais distinguir o bem do mal. E assim como o acender e apagar de uma luz na vida do cego, não faz diferença nenhuma, porque ele não tem visão. E o mesmo acontece quando é dita a palavra de Deus para uma pessoa que não tem visão espiritual. Ela não consegue entender, não consegue compreender a palavra de Deus. Ter visão espiritual é ter o entendimento da palavra. E a falta do conhecimento da vontade que Deus tem em nossas vidas traz a escuridão. Mas à medida que vamos
conhecendo e se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, a luz começa a brilhar em nossas vidas, a escuridão vai embora e nós começamos a ter a visão. Uma pessoa que está na escuridão, uma pessoa que não tem visão, no início ela não vai entender a palavra de Deus, mas nós devemos perseverar e ensinar, pois à medida que ela for compreendendo a palavra de Deus, seus olhos vão se abrindo, ela vai vendo a luz e vai caminhar em direção à luz, que é Jesus Cristo. E qualquer um que ainda permanece no pecado, ele ainda está nas trevas, anda errante na escuridão espiritual. E ele não sabe para onde vai, porque a escuridão o deixou cego e ele não consegue enxergar o caminho. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, ele está caminhando no caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. E ele não tropeça, ele não cai, ele não vai para o caminho errado, ele não anda mais na escuridão, ele não permanece mais nas trevas. Mas aquelas pessoas que estão nas trevas, elas podem ser facilmente enganadas, mas elas precisam saber quem é a luz. E assim como só há um caminho verdadeiro, também só há uma luz verdadeira para iluminar esse caminho por qual devemos andar. No livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E nesse versículo nós podemos ver que a própria palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho. E aquela pessoa que se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, ela está caminhando com a luz, está caminhando no caminho verdadeiro e com a luz verdadeira. E no livro do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, nós podemos ver que no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é a palavra de Deus. E João escreve também que o Verbo era a luz que iluminava as trevas, e que o Verbo se fez carne e veio ao mundo habitar com os homens. E ainda no livro de João, no capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o próprio Jesus Cristo confirmou que ele é a luz que veio ao mundo, e ele é o caminho. E quem seguir ele não ficará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. E nossa sabedoria e nosso entendimento, que foi corrompido pelo pecado, precisam ser restaurados através da luz, através da palavra de Deus. E procurar crescer no entendimento da palavra de Deus é o único caminho para restaurar a nossa sabedoria e nosso entendimento que foi corrompido pelo pecado. E sermos imitadores de Cristo. E como nós vimos, diferente de nós, Jesus Cristo não nasceu com pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E durante toda a sua vida, Jesus Cristo não pecou. Mas se Jesus Cristo nunca pecou, como ele pode entender as nossas dificuldades? No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 ao 15, está escrito: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo, ele pode entender nossas dificuldades, porque mesmo ele tendo nascido sem pecado, quando ele se fez homem, em tudo ele foi tentado. Mas mesmo com as nossas fraquezas, que ele tinha as mesmas fraquezas que nós, ele não pecou. E no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, está escrito: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 15, está escrito: Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, assim como nós, Jesus Cristo também passou por um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. E nas dificuldades e no sofrimento, ele aprendeu a obedecer, rejeitando o mal e escolhendo o bem.
E por isso, ele pode entender nossas dificuldades, se compadecer de nós e nos ajudar em tudo. E se Deus mandou seu Filho para nos salvar, é porque ele tem promessas e planos na vida de cada um de nós. Mas o que é necessário para podermos experimentar as promessas de Deus? No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno. E assim como uma criança pula nos braços do seu pai numa piscina, nós temos que ter essa mesma confiança e simplicidade para nos aproximar de nosso Deus. E Ele irá nos recompensar com sua misericórdia e nos ajudará no tempo oportuno. E também precisamos confiar e aceitar o que Jesus Cristo fez na cruz. E como Ele compreende nossa dificuldade, Ele é perfeitamente capaz de nos ajudar no momento oportuno. E no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 ao 30, está escrito assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o cansaço e a opressão muitas vezes nos fazem tomar a decisão errada. Às vezes estamos próximos da nossa vitória, mas o cansaço nos faz desistir. Quando estamos cansados, desanimamos e desistimos. Mas Jesus Cristo quer nos aliviar e trazer a paz para nossos corações. Por isso ele nos faz esse convite. Jugo é uma peça de madeira usada para unir dois animais que deveriam carregar uma carga muito pesada e assim dividir o peso para ambos. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele por esse jugo que é suave, e o fardo se torna leve para carregar. E assim, unidos com Jesus Cristo, acharemos descanso para nossas almas e encontraremos o perdão de Deus, e assim poderemos experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. E nessa aula nós aprendemos que só há salvação através de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro perfeito, o único que nunca pecou, e que Ele teve que morrer crucificado e derramar seu sangue, assim como um cordeiro, porque a lei mandava que a única forma de perdão do pecado é através do sacrifício de um cordeiro e derramamento do seu sangue. E na próxima aula nós vamos entender mais sobre o mundo espiritual e suas autoridades. Nossa aula número 6, Jesus Cristo é a autoridade. Vai ser no dia 14 de fevereiro, na próxima sexta-feira.